Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que esteja bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o espaço rural brasileiro. Nós já sabemos muitas características desse espaço rural, né? Por exemplo, ele é um grande destaque na economia brasileira. Contribui de forma muito significativa na composição do nosso PIB, né? É referência, por assim nós dizermos, basicamente para a agricultura quase mundial. O Brasil é destaque nisso. A gente produziu uma quantidade grande de técnicas e tecnologias que trataram hoje de motivar, muitas vezes, serem copiadas ao redor do mundo todo, certo? Então, geralmente, quando a gente pensa nesse chamado espaço rural aí, qual é a ideia que vem na nossa cabeça? Que aquilo ali vive um mar de felicidades, né? Não existe o lado negativo do campo. Mas tem uma clareza muito grande para você, que tem, e também esse lado, digamos assim, negro do campo brasileiro, ele merece ser estudado por nós. Por conta de quê? Ele aparece muito nas provas e eu vou dizer uma coisa que é muito interessante, que eu tenho visto aí nos últimos anos. Parece que muitas vezes esse lado mais negativo do campo brasileiro, ele dá muito conteúdo, dá muito mais conteúdo de prova Enem vestibular que o lado mais positivo. Então o que nós vamos aproveitar nesse nosso encontro de hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, é isso, né? Entender também o lado negro da força, tá? Então, primeira coisa que nós vamos dar uma olhada, né? Isso aqui, ó, a chamada estrutura social e as relações de trabalho no campo. Então, essa imagem, por assim dizer, ela é uma imagem muito forte, por conta de que, percebe ali um trabalhador, uma prática que hoje é proibida no Brasil, que é o cortador de cana. Esse cara, ele tratava de fazer o que? Ele entrava no canavial, só que o canavial tem uma quantidade muito grande de palha. Isso dificulta o trabalho. Então, primeiro, você ateia fogo no canavial. E fica isso aí, né? Você acabou de perceber que o fogo passou aí. E daí esse sujeito com um facão, com uma ferramenta extremamente afiada, cortando essas varas de cana. Um trabalho extenuante. Existem relatos aí que muitos deles chegaram a morrer de exaustão. Isso aí está proibido hoje no Brasil, tanto a queimada como a prática disso aí. Hoje esse tipo de prática ele foi uma prática que foi mecanizada e infelizmente por consequência esse trabalhador ele perdeu também aí o seu posto de trabalho. Mas o que nós encontramos nessa estrutura social? Essa estrutura social do campo ela vai apresentar então essa dificuldade, né? Esse excesso de riqueza do agronegócio e por outro lado um trabalhador no campo, seja ele esse trabalhador aqui, que é aquele trabalhador empregado diretamente no agronegócio, ou aquele que desenvolve as suas atividades na chamada agricultura familiar. Esse é aquele agricultor que ele, muitas vezes ele não possui uma renda que seja uma renda significativa, que consiga fornecer uma boa qualidade de vida para ele, certo? E essas relações sociais, essas relações de trabalho no campo, elas são relações que acabam se apresentando de formas extremamente variáveis. O que eu quero dizer com isso? Então, quando nós vemos a exploração do espaço rural da terra, essa exploração ela acaba acontecendo como? Muitas vezes nós temos a exploração direta. O que seria essa exploração direta? Ela não é nada mais, nada menos que quando o próprio proprietário da terra, ele explora ela. Eles podem explorar através do trabalho dele, da sua família, que seria a agricultura familiar, mas aí muitas vezes eles ainda podem contratar o quê? O trabalho de terceiros, por exemplo, o trabalhador assalariado, certo? Então essa é uma das formas que nós temos. Mas aí existe uma diversidade muito grande de formas que elas são classificadas como as formas de exploração indireta do campo. O que seriam essas formas de exploração indireta? Quando ele vai ser explorado por um terceiro que não é o proprietário da terra, né?
Por exemplo, no Brasil ainda existe aí um sistema que é chamado de parceria. O que consiste essa parceria no campo? Um exemplo, você tem uma determinada pessoa que ela é proprietária da terra, mas essa pessoa que é a proprietária da terra, ela acaba fazendo o quê? Ela não tem interesse em cultivar essa terra, em usar essa terra, por diversas razões que não importa aqui para nós. Mas existe uma terceira pessoa, que é esse denominado parceiro, que esse sim tem interesse na terra, mas por outro lado, nós acabamos tendo o quê? Ele não tem a terra, então ele vai fazer um acordo, certo? Você que é proprietário cede a terra e eu vou produzir. Eu entro com trabalho, com tudo aquilo que é necessário para a produção, até a colheita. Quando essa colheita vier a acontecer, nós vamos dar uma olhada nessa produção e por consequência direta dela acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo justamente aí que nós vamos dividir meio a meio. Então por isso que se chama meeiro. Esse acordo vai de ambas as partes. Você pode ter aí a presença, por exemplo, de um terceiro, de um quarteiro e assim por diante. Tá? O que mais? Dentro desse conjunto que é chamado de exploração indireta da terra, nós temos, por exemplo, os chamados arrendatários. O arrendatário também é uma pessoa que não vai ter a propriedade da terra, mas que a intenção existe dessa utilização. Então, mais uma vez, ele vai tratar de fazer o quê? Ele vai tratar de entrar em um acordo com esse proprietário. Eu vou utilizar a sua terra. Só que ao invés de lá no final do ciclo produtivo eles dividirem a produção, o que é que eles vão tratar de fazer? Eles não vão fazer dessa forma. Existe um pré-acordo entre os dois. Eu vou utilizar a sua terra por um determinado período de anos e em consequência dessa utilização, o que é que eu faço? Eu vou ter que pagar uma renda, em dinheiro, em espécie. Falando em outras palavras, talvez mais simples aí, nós acabamos percebendo o quê? Que essa é uma relação de aluguel exatamente da terra que não recebe essa denominação. Então, qual que é a vantagem ou desvantagem, por assim dizer? Quando você tem o parceiro, se acontecer algum problema na produção, prejuízo que não der alta produtividade, esse prejuízo é dividido entre as partes. Mas, por outro lado, também se der uma altíssima produtividade, isso é dividido. Então, a responsabilidade vai ser dividida entre os dois. É diferente dessa ideia aí do arrendatário. Se produzir em demasia, ele vai ter o seu lucro aumentado. Se ele tiver um problema e não tiver produtividade, ele vai ter o prejuízo arca ou ele fica apenas de um lado da balança. Tá? E ainda dentro desse conjunto de formas indiretas de exploração da terra, vai existir uma outra modalidade, que é o chamado poceiro. Quem seria esse poceiro? Basicamente, o poceiro é aquele que vai se utilizar de uma terra de terceiro, sem o consentimento dessa pessoa. O que vai acabar acontecendo? Ele vai simplesmente, digamos assim, invadir, entrar, tomar conta dessa terra e passar a produzir. Quando tiver a produtividade é dele. Então, nesse caso, ele tem a posse da terra, mas legalmente ele não tem a propriedade da terra. Claro que geralmente isso aí pode causar, e nós já veremos ainda nesse encontro de hoje, os grandes conflitos que nós encontramos no campo. Então essas seriam aí as principais relações sociais que nós temos hoje no campo brasileiro. Então, você perceba bem que não é mil maravilhas tudo. Mas agora eu quero que você tome cuidado, e talvez esse seja o ponto mais importante do nosso encontro de hoje, que é uma coisa chamada de estrutura fundiária brasileira. Quando nós nos referimos à chamada estrutura fundiária brasileira, nós estamos relatando, por assim dizer, como é que se dá a distribuição das terras, certo? Quem tem a propriedade da terra no Brasil? Então, eu quero que você guarde isso na sua cabeça, você nunca mais tire isso daí. Quando nós falamos em estrutura fundiária brasileira, sempre associe com uma palavra
que é chamada de concentração. Então a estrutura fundiária brasileira, ela é extremamente concentrada. E essa concentração nós podemos tratar de perceber o quê? Principalmente através desse mapa aí, que como eu sempre digo para você, você também pode acompanhar pelo seu livro didático. Na base do nosso mapinha aí nós temos a legenda. O que vai acabar acontecendo? Quanto mais escuro for a região, a concentração fundiária é maior. Então, claro que nós não vamos entrar região para fazer análise disso. Mas você batendo o olho nesse mapa, o que é que você percebe muito facilmente? O norte e o nordeste do Brasil, se comparado com o centro-sul do Brasil, ele é uma região muito mais caracterizada por essa concentração fundiária. A terra está na mão de uma quantidade muito pequena de pessoas. Certo? Então o que nós temos aí? Nós temos que essa região centro-sul, por ter um predomínio das cores um pouquinho mais claras no mapa aí, significa que ali existe uma melhor distribuição da propriedade rural. Com esse tipo de questão que pode vir a aparecer lá na sua prova, nós temos que tomar cuidado com o quê? É aquela velha ideia. Falamos nessa estrutura fundiária concentrada, a gente costuma dizer que essa é uma estrutura arcaica, ultrapassada, típica de país subdesenvolvido. Se nós formos analisar, por exemplo, a estrutura fundiária de qualquer país rico e desenvolvido com uma agricultura moderna, nós acabamos percebendo que os grandes latifúndios não existem com essa facilidade. Então você vai nos Estados Unidos, na Europa, você tem o quê? Não a grande propriedade, a pequena e a média propriedade que estruturam essa propriedade rural. Nunca esquecer também, principalmente em Enem, tá? Que esse tipo de estrutura, ela acaba gerando conflitos. A violência no campo acontece. Então muita gente que invade, nós temos movimentos de trabalhadores organizados que lutam pela reforma agrária, tá? Tome cuidado com isso. Por mais que você não acredite nessa ideia, um dia que você topar com isso por uma prova por aí, vai comigo, certo? Existe a necessidade de uma reforma agrária no Brasil, de uma melhor distribuição dessas terras agrícolas. A forma como vai ser feito isso, que talvez seja discutível, mas a necessidade, ela existe sem sombra de dúvidas para que ocorra uma modernização do campo brasileiro e nós acabemos com essas mortes, com esses conflitos que são muito comuns existirem no campo entre movimentos de trabalhadores sem terras, entre poceiros e assim por diante, tá certo? E outro ponto também, que é muito interessante a gente dar uma olhadinha, que nos últimos anos vem tomando conta da imprensa, é um aumento muito significativo na utilização de agrotóxicos no campo brasileiro. Então vem comigo, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Olha lá, ó. 2010, vamos começar corretamente aqui. Quantidade de agrotóxicos liberados no Brasil nos últimos 10 anos. Então o que nós acabamos percebendo aí? Nós acabamos percebendo que existia entre 100 e 200 tipos diferentes de agrotóxicos, e a partir de 2016 até o ano de 2019 aí, esse número ele aumentou assustadoramente e muitas vezes quadriplicando, tá? Então isso se deve basicamente a mudanças significativas de governo no Brasil. Então nós acabamos sabendo que quem determina as regras para a liberação de agrotóxicos no campo brasileiro é, sem sombra de dúvidas, o governo, né? Precisa da canetada do governo. E essa utilização desses agrotóxicos, eles são uma disputa muito grande, hoje inclusive até mesmo uma disputa ideológica. Porque você pega, por exemplo, o produtor, o agricultor. Ele é um cara que ele apoia sempre a utilização massiva desses agrotóxicos, porque seria uma forma encontrada de aumentar a produtividade, né? E do outro lado nós temos todo um conjunto de ambientalistas que saem pregando por aí que a utilização desses agrotóxicos traz impactos ambientais muito significativos no campo.
Então, quando você tem um governo mais pró esses ambientalistas, você bota o pé no freio. Hora que você tem um governo mais pró o grande latifundiário, que quem usa isso, você libera. Mas os problemas estão aí, parece que a existência de uma política agrícola no Brasil não é uma política de Estado, não é a mesma. Ela vai mudando conforme o governo, infelizmente. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.